Graça e paz. Você pode ficar em pé. Você pode levantar as suas mãos nessa manhã. Exaltar a este Deus Todo-Poderoso. Diga frases de amor a Ele nesta manhã. Exalte o nome dEle. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Espírito Santo. Tu és exaltado. Tu és adorado nessa manhã. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Declare.
Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, amado Rei. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado.
tempestade tu estás. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O teu nome imutável é. E não há outro como tu. E não há outro. Não há. Não há. Não há outro igual, não há outro igual. Você pode nesse momento levantar as suas mãos, diga pra Ele, diga frases de amor a Ele. Jesus, vitorioso és, vitorioso és. Oh, Senhor, não há outro, não há outro. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Você pode aplaudi-lo. Aplauda mais forte a Ele. Debrado de vitória. Oh! Vem Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre tua igreja. Levante a sua mão e comece a exaltá-lo. Comece a dizer frases de amor a Ele nessa manhã. O noivo vem outra vez. Ansiosamente espero, ansiosamente espero. O noivo vem outra vez. Com saudades eu espero, com saudades eu espero. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. O noivo vem outra vez. Ansiosamente espero,
Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Comece a exaltá-lo no seu lugar. Rasga os céus e desce, desce. Rasga os céus e desce, Maranata. Rasga os céus e desce, desce. Rasga os céus e desce, Maranata. Tu és santo, 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 santo. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo. Nós queremos te exaltar, amado meu, lindo Jesus. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Desce Espírito Santo, desce Espírito Santo. Oh. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de
mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Levante o clamor a Ele. Deixe esse rio passar. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Declare que Ele é santo, santo. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, levante a sua voz. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluias. Levante as suas mãos para o céu. A presença do Espírito Santo está aqui. Quem pode sentir, diga amém. Eu gostaria que nesse momento, eu sinto que você deve fazer uma oração. Ore pela sua vida, ore pela vida da sua família. Sinta o que está acontecendo no ambiente espiritual. Comece a declarar palavras. Chama a existência na sua vida a presença manifesta do Espírito Santo. Faça uma oração nesse momento, igreja. Ore por você, ore pelo seu trabalho, ore pela sua família, pelo seu filho, pela sua esposa, pelos seus pais.
Deus quer derramar a sua glória, o seu poder. E quando a operação do Espírito Santo, a mudança, a transformação, há um ambiente, é algo que é gerado no reino espiritual. Por isso, em nome de Jesus, sinta o toque do Espírito Santo, se mova pelo Espírito Santo, se mova dentro do reino espiritual, se mova para chamar à existência essa atmosfera sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Ore alto, glorifique alto. Aleluia, Jesus. Nós queremos pedir em nome de Jesus, Pai, derrama a tua glória, derrama o teu poder. Meu Deus, que haja transformação em nossas vidas, para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer, Pai, em nós, em nosso lar, em nossa família, nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Derrama a tua glória, trazendo transformação, trazendo mudança, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor venha derramar, que o Senhor venha nos proteger e nos guardar de tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus, no teu poder, no meio da tua igreja, em nome de Jesus, Senhor, que nós veremos gerar, meu Pai, através da oração, através da leitura, através da consagração, através do jejum, do reino espiritual, que possamos atrair a bênção do Senhor para nossas vidas, atrair tudo sobrenatural sobre as nossas vidas, atrair o extraordinário sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Gostaria de estar lendo com você Provérbios capítulo 16, no verso 3, um versículo conhecido. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 16, 3: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que significa consagrar? Apresentar, dedicar, separar. Quando nós consagramos tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor, nós estamos mostrando para Deus comprometimento. Quando nós consagramos tudo que nós temos e tudo que nós somos e tudo que nós fazemos ao Senhor, nós também temos na nossa vida a confiança em Deus. Quando nós consagramos tudo ao Senhor e nós entendemos que Deus está no centro de todas as coisas, nós dedicamos tudo ao Senhor e nós entendemos que Ele está cuidando de nós. Parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa normal, mas na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para Deus o comprometimento, a confiança, entendendo o que Deus quer. E quando nós fazemos isso, todas as coisas começam a ficar no seu devido lugar. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é complicado nós entendermos isso, mas quando nós nos desposamos das nossas confianças humanas, da nossa razão humana, e nós atraímos o sobrenatural sobre a nossa vida, nós entendemos que nós devemos consagrar e saber que Ele está cuidando de tudo. Por isso que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando nós consagramos, o que nós devemos consagrar ao Senhor? Nós consagramos as nossas ofertas, nós consagramos os nossos dízimos, nós consagramos as nossas sementes, nós consagramos o nosso trabalho, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos nossos filhos, nossa esposa, nós consagramos os nossos estudos, nossos cursos, nós consagramos os nossos negócios. Tudo o que nós fazemos para o Senhor, nós colocamos diante dEle. Quando isso acontece, Deus começa a tomar o comando da nossa vida. Por isso, nessa noite, honre ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas, consagre a Ele,
Toda vez que eu vou ofertar, toda vez que eu vou dizimar, eu pego o envelope, coloco para cima e falo: Senhor, consagro ao Senhor. Está aqui, é para a tua casa, uso exclusivo para obra e expansão do reino do Senhor. E você vai ver que as coisas vão começar a estar no seu devido lugar. Por quê? Porque eu estou consagrando aquele que é dono de todas as coisas. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida financeira. Lembrando que nós temos várias opções para ofertar e dizimar: transferência, Pix, QR Code, maquininha ali atrás se você precisar. Nesse momento, consagre ao Senhor a sua oferta e o seu dízimo. Senhor, nós queremos, como diz a tua palavra, consagrar tudo ao Senhor. Nossas ofertas, nossos dízimos que serão entregues nesta manhã, toda semente, Pai, ela gera e dá frutos no tempo certo, na estação certa. Nós queremos, Pai, consagrar, apresentar, dedicar ao Senhor, separar, sabendo que estamos comprometidos, sabemos que confiamos no Senhor, sabemos que entendemos que o Senhor está cuidando de tudo na nossa vida, e tudo está no seu devido lugar, porque quando nós colocamos diante do Senhor e consagramos, todas as coisas acontecem, porque o Senhor age no sobrenatural. Em nome de Jesus, receba as ofertas e dízimos nesta noite, Senhor. Faça multiplicar a sementeira de forma sobrenatural. Declaramos, Pai, para uso exclusivo da obra do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Vamos ficar de pé, fazer mais uma oração, por favor? Fique de pé. Tiago, ele diz que em muito pode, por sua eficácia, a oração feita por um justo. Então, a oração, ela é poderosa, não por causa do seu vocabulário. A oração não é poderosa, não por causa do volume da sua voz. A oração não é poderosa porque você usa uma palavra mais elaborada ou não, ou pelo local que você ora. A oração não é mais poderosa aqui do que ela é tão poderosa como na sua casa, no seu carro ou onde você trabalha. A oração é poderosa porque quando nós oramos em obediência à palavra de Deus, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, que tem o poder sobre todas as coisas. Então não é o lugar, não são as suas palavras, não é o seu vocabulário, não é nem a postura física sua. Não. A oração é poderosa porque você fala com Deus Todo-Poderoso. A oração não é uma lista de compras. A oração não é uma lista de murmúrios. Antes de mais nada, a oração é você estar em comunhão com Deus, conversando somente com Ele, falando somente com Ele. O que mais importa na oração não é a sua postura física, mas é a postura do seu coração. O que mais importa na oração não é só você reconhecer que Deus é todo poderoso, é você reconhecer também que sem Ele você nada pode fazer. A oração é poderosa. Uma das coisas que mais o nosso inimigo teme e o que mais ele tenta tirar da vida de alguém é o tempo de oração. Se Satanás conseguir fazer com que você não ore mais, ele estará quebrando a comunhão com aquele que pode fazer com que você tenha vitória sobre o próprio Satanás. Então a oração é poderosa. E desse ponto de vista nós vamos orar agora. Você não vai conseguir esquecer a pessoa que está do seu lado, mas lembre-se que aquele que está em você é muito mais poderoso do que a pessoa que está do seu lado. Vamos orar então. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que o Senhor. Por isso eu te peço agora,
que o Senhor esteja enchendo esse lugar com Teu Espírito Santo. É o que nós estamos te pedindo. O pessoal que está nos assistindo lá em casa também, visita poderosamente todos os que estão em suas casas, conectados conosco, mas conectados com o Senhor também. Em nome de Jesus, que os Teus anjos em quantidade suficiente estejam acampando-se ao redor desse local, porque aqui existe o temor do Senhor. Ó Deus, com as espadas desembainhadas, fazendo com que todo e qualquer espírito que não seja do Senhor, que não esteja conectado com o Senhor, seja completamente enfraquecido e inoperante. E nós te pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja atuando poderosamente, para que nós estejamos muito mais do que numa reunião, muito mais do que um programa elaborado, mas nós estejamos em comunhão com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que a ênfase nesse exato momento, a ênfase em todas as coisas, seja na pessoa do Senhor Jesus. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória, domínio, poder, majestades. Atribuímos ao Senhor Jesus a nossa salvação, a nossa eternidade, o nosso futuro, nossos sonhos, nossos projetos e tudo aquilo que nós possamos ter de bom. Nós rendemos glória ao Senhor Jesus. E tudo aquilo que nós tivemos de ruim, nós sabemos que é por causa de nossas falhas, e pedimos então ajuda para que nós vençamos essas falhas também. Em nome de Jesus, desde a entrada até a saída, em todos os locais ao nosso redor, a presença majestosa, maravilhosa do Teu Espírito Santo esteja atuando em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar-se. Eu quero falar com você um título de uma pregação que eu já fiz alguns anos atrás, porém hoje é um pouquinho diferente o assunto, mas o título é o mesmo. Eu quero falar com você sobre a maior necessidade da igreja. No texto de Mateus capítulo 24, versículo 12, Mateus 24, versículo 12, está escrito assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Você vê que o Senhor Jesus, Ele está falando esse texto dentro do sermão profético que dizia a respeito a Jerusalém nos anos 70 e 80, mas também nós sabemos que por ser um sermão profético, ele está falando dos nossos dias também. Então você vê que o Senhor Jesus, Ele diz que no meio de muitas coisas que estariam acontecendo no mundo, uma das coisas terríveis que aconteceria é que o amor de muitos se esfriaria. Aqui não está dizendo devido ao aumento do pecado, logicamente que a maldade aqui está incluída no pecado, mas devido ao aumento da maldade no coração das pessoas. E nós vemos que a maior necessidade da igreja hoje é o amor. É o amor. Por algumas razões. A primeira delas é porque o amor hoje ele está totalmente deturpado. O amor, no conceito de muitas pessoas, é você aceitar tudo de todos e de qualquer forma. Mas na verdade o amor, conforme a palavra de Deus, é uma coisa completamente diferente. E eu estarei falando do amor em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação a você mesmo. E o que isso causa? Esse amor, o que causa? Porque na verdade, gente, esse aumento da maldade aqui não é no mundo em primeiro lugar. O juízo começa dentro da casa de Deus. Vamos pensar uma coisa, gente. Hoje existe a questão do pecado assim, nu e cru diante de todos. Mas na época de Jesus e de Paulo já existia isso. Diz o historiador que em Roma, para cada 10 pessoas, 8 eram escravos. Olha o que acontece. Se você for ler na história, a maldade, o pecado na época de Paulo era talvez até pior do que hoje. A gente está assustado com tudo isso que a gente está vendo aí, do pecado sendo de uma forma
desgraçada, acabando com a vida da sociedade, na época de Paulo era a mesma coisa, talvez até pior. A escravidão era muito mais patente aos olhos das pessoas. A imoralidade sexual era terrível. Se você ler o livro Catacumbas de Roma, o historiador ele diz que existiam escravos que eram amarrados na frente da casa dos romanos, nu, completamente nu, como cachorro, cão de guarda. Se você vê o Vesúvio, o que aconteceu com aquelas cidades, os historiadores estão descobrindo o que acontecia, a imoralidade, a escravidão, a injustiça social era terrível. Aí você fala, tá, eu estou assustado com tudo isso que nós estamos vendo, realmente assusta. Mas a grande diferença entre a época de Paulo e a época de hoje não é o mundo, porque o mundo já jazia no maligno naquela época e o mundo jaz no maligno no dia de hoje. Naquela época, o príncipe deste mundo era Satanás. Nos dias de hoje, o príncipe deste mundo e o Deus desse século continua sendo Satanás. Naquela época, pecado era pecado e hoje é pecado. A única diferença que nós vemos daquela época e a época de hoje está num lugar chamado igreja. É a igreja que mudou. A igreja mudou. Nós, como cristãos, talvez não sejamos como os cristãos daquela época, porque a igreja que revolucionou o mundo, a igreja que revolucionou o mundo, mudou a história, a igreja que mudou a história, a igreja que mudou, que até conquistou e fez com que o Império Romano acelerasse a sua queda, a igreja daquela época não é a mesma igreja de hoje. Não é o corpo de Cristo, é. Mas vamos falar a verdade. Celso, um historiador romano, ele disse que os cristãos, e ele é incrédulo, ele dizia, esses aí que são seguidores do crucificado, falando de forma zombeteira, eles vão no meio das florestas, tendo como a escuridão, o manto da escuridão, a sua proteção, e lá eles fazem juras de amar a esse Cristo e amar uns aos outros. Esses devem ser eliminados. Eram os cristãos daquela época. Os cristãos daquela época, sabe como é que eles faziam discipulado? Se você vê um historiador porto-riquenho, eu esqueci o nome dele agora, ele disse na história da igreja que quando alguém se convertia, não tinha Bíblia escrita, não tinha classe de novos convertidos, não tinha livros de discipulado como nós temos hoje, e são bons. A pessoa falava, como é que eu faço para ser um cristão? Sabe o que ele fazia? Ele falava, você vai morar dentro da minha casa, você mora na minha casa, e a minha vida você vai imitar, porque eu sei que é ser cristão. Então, o mundo vai continuar o mesmo. A Bíblia diz isso, o amor de muitos vai se esfriar por causa da maldade, o aumento da maldade vai continuar. Mas a grande questão não é isso. A grande questão não é o mundo, é você, sou eu. A grande questão é essa. Naquela época era diferente, era a igreja, mas o mundo era o mesmo. O Coliseu, imagina o Coliseu, os cristãos sendo lançados às feras, Paulo dizendo, para mim o morrer é lucro. Tudo isso era diferente. E uma das estratégias do nosso inimigo, sabe qual é? Não vamos bater contra eles de frente, vamos deixar eles terem conforto. Não é o seu caso, e se não, você não quer que seja o seu caso, aplauda Jesus. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Que amor que é esse nós precisamos? A maior necessidade da igreja hoje, a maior necessidade da igreja hoje, não são novos livros, não são novas bandas. A maior necessidade da igreja hoje, não são novas formas, não é nem de mais Bíblia. A maior necessidade de nós, cada um de nós hoje, é amar.
amar a Deus, amar ao Senhor, nosso Deus, e amar as vidas. Isso que vai revolucionar. De amarmos uns aos outros, seremos conhecidos como os discípulos do Senhor. 22:37 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo, absolutamente tudo, Jesus está dizendo, tudo depende de amar a Deus e amar as pessoas. Quanto mais amamos a Deus, quanto mais amamos a Jesus, quanto mais amamos a Deus, o princípio, eu não vou falar daquilo que é lá na frente não, o princípio, a atitude primeira, o princípio, você ama a Deus, você ama o Senhor, o princípio de tudo, nós vamos amar ainda mais as Escrituras. Quem não ama a Escritura, irmão, reavalie seu amor a Deus. Quem não ama se expor à palavra, quem não tem uma leitura bíblica consistente, diária, constante, então tem que reavaliar seu amor a Jesus. A outra coisa, nós amaremos ainda mais uma coisa chamada oração. Alguém fala: pastor, você está falando umas coisas tão simples. Hoje é o mais simples que eu puder. Hoje eu quero falar o mais simples que puder. Amar a oração. Quando nós amamos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos amar aquilo que Ele mais ama, e aquilo foi a causa de Ele mover todo o universo, por causa desse amor, pessoas. Nós vamos amar pessoas. E se nós amamos o Senhor realmente, nós amaremos as pessoas e amaremos levar as pessoas a amarem o Senhor também. Quando nós não temos isso na nossa vida, nós temos que reavaliar nosso amor ao Senhor. A primeira coisa, você ama o Senhor? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando nós amamos o Senhor, e quanto mais nós amarmos o Senhor, a primeira coisa que nós vamos amar é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu estou falando de uma forma muito simples, põe lá, filho. A Bíblia. Nós vamos amar a Bíblia profundamente, a palavra de Deus. Nós vamos amar a Bíblia, nós vamos devorar, nós vamos estudar, nós vamos decorar, nós vamos gastar tempo. Hoje ninguém pode falar que não tem tempo, mas tem gente que fala. Instala um aplicativo no seu celular, se ele já não vier instalado, de quanto tempo você gasta em cada aplicativo que você tem dentro do seu celular. Você vai ver que as mídias sociais batem recorde. O Brasil é o segundo país no mundo que mais tempo gasta nas mídias sociais. É o segundo país que mais tempo gasta. O primeiro, se não me engano, é o México. Então nós temos tempo. Por quê? A vida cristã vitoriosa, ela está diretamente ligada a uma vida de leitura, estudo e obediência à Bíblia. Não existe, gente, pessoa que tenha vida cristã vitoriosa sem a palavra de Deus. E uma das coisas que tem tentado substituir a direção de Deus na vida das pessoas, sabe o que é? Revelações. Revelações. Aí você fala: não existe revelações? É lógico que existe revelações. É lógico que existe. Existem revelações, a Bíblia fala sobre isso. Mas revelações é para confirmar aquilo que a Bíblia já diz, e não para dirigir a vida de alguém. Porque se não precisasse, se a pessoa pudesse ser dirigida por revelações, não precisava de Bíblia.
Uma vez eu fui bem firme, isso, a pessoa ficou até meio... Eu falei assim, essa revelação, qual é a base bíblica dela? Ah, Deus me revelou, você é contra a revelação. Eu falei, ninguém falou isso. Então, a Bíblia, a vida cristã vitoriosa está diretamente ligada a uma vida de leitura, estudo e obediência da palavra. O Mundo Cristão, uma editora, ela republicou um dado que teve nos Estados Unidos. Presta atenção nesse dado, americano. Diz o seguinte: na pesquisa que eles fizeram no ano de 2020, de janeiro a junho de 2020, 13 milhões de americanos deixaram de ler a Bíblia regularmente. A maior parte mulheres. Por que a maior parte mulheres? Porque com a pandemia e o isolamento social, as famílias ficaram dentro de casa. E muitas mulheres que tinham algum período do dia com mais tranquilidade passaram a ficar muito mais atarefadas, deixaram de ler a Bíblia. A segunda razão foi que dissolveu grupos pequenos, as células. Muitas pessoas nas células antes da pandemia eram estimuladas a ler, porque existem células que falam, gente, vamos ler aqui, qual vai ser a leitura da nossa célula essa semana? Aquele estímulo constante. Então as células deixaram de existir, e isso impactou diretamente em menos Bíblia sendo lida. Mas é uma coisa chocante, porque em 2011, em torno de 87 milhões de americanos diziam que não liam a Bíblia. Ou melhor, 67 milhões de americanos não liam a Bíblia, de acordo com a Sociedade Bíblica Americana. Mas em 2020 saltou para quase 90 milhões de americanos que não lêem mais a Bíblia. Aí você fala, o que isso tem a ver? A Bíblia alimenta a nossa fé. A Bíblia alimenta a nossa fé. Através da Bíblia nós conhecemos o amor, a vontade de Deus para nós. Se você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E outra coisa, o verbo, que é a palavra, se fez carne, Jesus. Não tem como nós conhecermos verdadeiramente o Senhor nosso Deus sem conhecer a Bíblia. Outra coisa, a Bíblia, ela nos livra dos enganos de Satanás. Quem não conhece Bíblia é muito mais fácil ser enganado por falsas profecias. Tem até agora, gente, sai fora disso, grupos de WhatsApp de alguns profetas, que eles vão garimpando números de telefone no Brasil afora, e fala assim, ó, meu servo, meu filho de Deus, você quer mandar uma oferta para mim? Eu lanço uma profecia sobre a sua vida. Irmão, isso é roubo, isso é falso profeta. Não existe isso, irmão. Sai fora desses grupos. O cara pega o seu número, numa hora ele joga um negócio aleatório. Você passou problema essa semana. Quem não passou problema essa semana? E eu vou orar por você essa madrugada. Você pode mandar uma oferta. Tem gente vivendo assim. Isso é engano, irmão. Porque precisamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Quem vai ler a Bíblia inteira esse ano? Levanta a mão. Onde está a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí. Vai para a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Decore a Bíblia. Anote os versículos que você não entendeu e pergunte para quem sabe. Na Bíblia tem todas as coisas, porque é a bússola da nossa vida. E outra coisa, quando a pessoa desacredita da Bíblia, não se tem mais limites, não tem mais parâmetro. Acaba-se o guarda-reio moral, acaba-se o guarda-reio da nossa família. Se a Bíblia não é verdade, no que você vai basear o sim ou não para a sua vida?
Se a Bíblia não é verdade, no que você vai basear o pecado e não pecado? Se a Bíblia não é verdade, como é que você vai basear seu futuro, a sua salvação, a sua vida eterna? A Bíblia nos livra dos enganos de Satanás. Porém, existe um avivamento bíblico acontecendo. Diga glória a Deus. Existe um avivamento bíblico acontecendo. Se você fizer uma pequena pesquisa na internet, você vai ver que pessoas sérias, pessoas sérias, Brasil e mundo afora, têm montado pela internet, pelas mídias, grupos de estudo bíblico, incentivando e estimulando as pessoas a lerem a Bíblia. Por isso, nunca se vendeu tanta Bíblia como nos dias de hoje. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Essa seta aqui é para baixo porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. A primeira forma de Deus falar com você é através da Bíblia. E nada do que Deus falar, ou qualquer pessoa falar, se bem que Deus não vai fazer isso, que for contrário à Bíblia, você deve aceitar. Fique com a Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Outra coisa, a Bíblia não é de particular interpretação. Não acredite em qualquer pastor, pregador, mesmo que seja nesse púlpito, que vier falar para você que você tem que fazer alguma coisa da Bíblia, porque só ele acredita naquilo. A Bíblia, ela tem que ser interpretada num conjunto de homens de Deus. Tudo bem? Quem entendeu? Diga amém. Então, essa é a palavra de Deus. A Bíblia digital ou de papel? Eu estou lendo a Bíblia digital, mas a de papel também. A Bíblia digital eu estou lendo, é bem mais difícil ler, para que no final eu possa trazer uns dados para vocês. Já compilei vários pensamentos em relação à Bíblia digital. A Bíblia digital, ela pode ser lida? Sim. Antes de existir Bíblia de papel, elas eram em pergaminhos em couro. E antes de existir tanto pergaminho em couro, era a tradição oral. Muitas delas, logicamente. Então, a Bíblia digital, sim, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas uma sugestão que eu dou, isso é sugestão, não fique só na Bíblia digital. Ela tem alguns prós e contra. Tudo bem? Ela tem alguns prós e contra. Inclusive, o tato de começo, meio e fim. E outras coisas mais que depois eu falo. Mas se você me perguntar quais são as melhores Bíblias digitais que eu conheço, uma delas chama Bíblia Olive Tree. Bíblia Olive Tree. É uma Bíblia muito boa de estudo. Muitos pastores que eu conheço, estudiosos, fazem uso dela porque ela é muito boa mesmo. A outra, a Bíblia é a Holy Bible da YouVersion, né? É uma Bíblia de capinha marrom. É a Bíblia assim mais para o dia a dia. Muito bom também, tem versículos diários, tem várias versões, tem ali em áudio e outras coisas mais. As melhores que eu conheço são essas. Eu tenho muitas Bíblias digitais, mas as duas melhores são essas. Não sei se os meninos conseguem pegar o ícone para pôr no final do culto aqui no telão. A segunda coisa, que o amor a Deus aumenta, é a oração. A segunda coisa, que quando nós amamos ainda mais ao Senhor, nós aumentamos, é a oração. Então você vê que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus revelando a nós. Mas a oração é a gente se apresentando a Deus. A oração é você se apresentando a Ele. Muito mais do que uma lista de supermercado que você possa apresentar a Deus. A oração faz com que cada um de nós trate seriamente do nosso ego, trate seriamente da nossa carne, trate seriamente com coisas ocultas na nossa vida. Porque se tem uma coisa que você sabe, é que quando você se prostra diante de Deus, está ali uma pessoa que você não vai conseguir mentir. Essa é a oração. Por isso, se você for ver em Lucas capítulo 6, versículo 12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Isso foi antes de ele levantar os 12 apóstolos. Gente, esse versículo aqui, quem citou para mim foi um professor meu do curso da Cruzados Antigo, quando eu tinha 1 ano e meio de convertido.
Fazia 1 ano e meio que eu tinha me convertido e eu fui fazer um curso bíblico. O professor disse assim: gente, se Jesus, que é Jesus, precisou orar, imagina você e eu. Aquilo me marcou. Eu falei: basta, acabou, não precisa falar mais nada. E Jesus frequentemente ele ia orar só. Se Jesus precisava orar, imagina você e eu. Por quê? Porque a oração, ela tem sido negligenciada. Foi feita uma pesquisa, isso, se não me engano, no Brasil, pasmem, fique pasmado agora. A maior parte dos pastores e líderes não gastam mais do que 10 minutos de oração por dia. É pouco. No entanto, existem grupos de oração crescendo em todo o país. Tem gente que está sentindo necessidade de ter ministérios de intercessão, grupos de senhoras de oração, ministérios proféticos, vigílias. Tem aumentado. Igrejas fazendo vigílias mensais. Tem aumentado. Nós devemos orar para que aumente, porque sem oração não tem vitória. Não existe vida cristã vitoriosa sem oração. Existem alguns inimigos da oração, que eu poderia citar vários, mas eu elenquei apenas alguns aqui. Quais alguns inimigos da oração? Pecados não confessados. A pessoa peca e não confessa, ele vai se chegar diante de Deus, ele vai se sentir acusado por Satanás, não por Deus. E o diabo é tão diabo, se é que a gente pode dizer assim, ele tenta fazer você o seguinte: ele tenta te barrar, ele entra na sua frente e fica tentando te barrar. Mas quando ele não consegue te barrar, ele dá a volta por trás, ele te empurra. Em outras palavras, ele leva a pessoa a pecar. Depois, quando a pessoa vai orar e pedir perdão, ele é aquele que vai falar assim: cara, você é bobo, você peca e agora você vai se apresentar diante de Deus, seu sujo, seu imundo. E tem gente que acredita nessa conversa. Quando você pecar, confesse o pecado e ore, mesmo que naquele momento o diabo esteja dizendo assim para você: você não deve orar. Você se arrependeu de verdade? Você se arrependeu genuinamente? Você não quer mais cometer aquele pecado? Vai orar. Sabe qual é o momento que mais nós temos que orar? Na hora que menos vontade nós temos. Sabe o momento que mais você deve orar a Deus? É quando você sente que menos você deveria de orar. Então, pecado não confessado. Outra coisa, falta de fé. Mas de que vai adiantar a oração? Você acha que a oração resolve? Eu orei e não aconteceu nada. Ninguém em primeiro lugar deve orar para acontecer alguma coisa. Não. Em primeiro lugar, quando você for orar, você tem que orar para que em primeiro lugar aconteça alguma coisa em você e não para fora de você. Quem vai orar em primeiro lugar não deve orar para acontecer alguma coisa, mas é para que mude alguma coisa, melhore alguma coisa. Distração é outra coisa. Uma das coisas que os smartphones têm feito muito nos dias de hoje, a facilidade de comunicação que nós temos, os toques de celular, alertas chegando de WhatsApp, de um monte de coisa acontecendo, é a distração. E uma das coisas que a sugestão é que quando nós formos orar, coloque no modo avião, desligue, afaste de você, a menos que você esteja ouvindo um louvor no seu celular, mas gaste tempo orando. Como é que eu devo começar orando? 1 hora por dia? Não, se você não ora 1 hora, nada, não comece 1 hora por dia. Comece com o que dá e vai aumentando até que você estará orando sem cessar. Você crê nisso? Aplauda Jesus. A oração, a outro inimigo da oração, pressa que leva ao ativismo. Filho, presta atenção. Nada do que você faça para Deus substitui o tempo de oração com Deus. Nunca se esqueça disso. É melhor orar e não pregar, mas se você orar, você vai pregar bem. É melhor não tocar do que não orar, mas se você orar, você vai tocar bem para Deus. Então, entenda isso aí. É melhor a oração constante na nossa vida. A pressa e o ativismo. Muitas vezes nós achamos que a correria na vida cristã
substitui o tempo a sós com Deus. Não, não existe isso. Ativismo não significa espiritualidade, mas a verdadeira pessoa espiritual no Senhor vai fazer muita coisa para o Senhor. Então a correria deve ser a consequência e não a causa. A indiferença é outro inimigo, a oração. Às vezes a pessoa fala: ore depois, hoje eu não preciso orar, estou bem espiritualmente. Para que eu vou orar? Ao invés de orar pelo meu filho, eu vou falar com ele diretamente. Fale com ele, antes você deve orar. Eu vou resolver esse problema, não aguento ficar orando aqui esperando. Não, ore, mesmo que seja uma oração considerada por muitos rápida, mas ore e depois você faça. Deus me deu uma lição com isso quando a Silvana estava grávida. Descendo a Avenida Paulista, o nosso carro deu um problema. Eu deixei ele terminar de chegar, cheguei e estacionei na frente do Corpo de Bombeiros ali, no local onde vocês sabem que é o Corpo de Bombeiros. Empurrei o carro, mexi daqui, mexi dali, e fiz uma série de coisas, muita coisa. Alguma coisa eu sabia, mesmo porque os carros naquela época eram mais simples. Não pegava, não funcionava. Empurrei, não funcionava. Aí eu falei: vamos orar. Terminei de orar, aparece um senhor, estaciona um carro na frente, como ele vira a esquina e já para e falou: vocês estão com problema, né? Ele falou: vai lá dentro e dê a partida. Ele chegou na frente e colocou a mão no motor. A única coisa que ele falou: tem gasolina? Eu falei: tem. Ele colocou a mão no motor, eu bati, a chave pegou. Quando eu olhei, ele já estava montando o carro dele e indo embora. Todos nós montamos um carro, corremos atrás dele. Eu virei 30, 50 metros talvez atrás dele, no viaduto Amadeu Elias. Não vi mais carro nenhum, não tinha mais ninguém na rua. Era mais meia-noite. E naquele momento, estava com os irmãos, voltando do noivado. Eu falei assim: a gente devia ter orado primeiro. Por isso que orar é orar e agir. Oração. Quem entendeu, aplauda ao Senhor. Ansiedade e preocupação é outro inimigo à oração. Muitas vezes a gente está tão ansioso que a gente não consegue se aquietar diante do Senhor. A hora que você for orar, sente, fale com Deus: Senhor, estou ansioso, estou preocupado. Que isso não venha atrapalhar a minha oração. E por último, falta de vontade. Falta de vontade. Não quero mesmo, não gosto de orar. Mas quem disse que a gente deve gostar de orar e de ler a Bíblia? A gente tem que fazer, porque a nossa carne nunca vai aceitar isso. O nosso ego não aceita isso. Oração é da gente para com Deus. Eu vou falar agora sobre evangelismo e discipulado. Cadê os meninos que vão me ajudar aqui? Cadê o Daniel? Vem, Daniel. Enquanto eles não vêm. Filhos, em Mateus capítulo 26, versículo 19 a 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei. Eu estarei para sempre com vocês. Francis Chan, um pastor da Califórnia, ele orou por 20 anos pelo seu amigo. Depois de 20 anos, ele batizou o seu amigo, seu melhor amigo. George Miller orou por 60 anos pelo seu amigo. O amigo dele se converteu, entregou sua vida a Jesus no velório de George Miller. Por que eu devo evangelizar? Porque Jesus ordenou. Por que eu devo evangelizar? Porque devemos desejar que as pessoas experimentem o amor de Jesus. Por que eu devo evangelizar? Porque é uma responsabilidade de todos os salvos. Sabe o que está escrito em Ezequiel 33, versículo 8? Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o sangue dele requererei da sua mão. Que a gente não chegue no dia do julgamento final e você esteja à direita e um amigo seu esteja bem próximo do corredor da fila da esquerda. Que
naquele dia ele não chegue para você, o seu amigo, o seu parente, seu conhecido, e diga: ô, você podia ter falado para mim, hein? Você podia ter insistido mais. Se tem uma coisa que nós cristãos, crentes, não devemos ser, é agente secreto. Nós não podemos ser assim. Por que nós devemos evangelizar? Porque não existe outra salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Por que eu devo evangelizar? Porque a eternidade é real. Eu vou dar um exemplo aqui. Ô Dair, vai ali na ponta, né? Vai ali, leva a corda. Essa ilustração não é minha, viu? Mas eu achei muito. Pode ir mais. Vai lá onde você puder. Não cai não. Espera um pouquinho, Daniel. Pode ficar aí. Filhos, vamos supor que a sua vida, que a sua vida aqui, segura aqui, na ponta. Estica bem, Dani. Não rola ainda não. Você nasceu aqui, ó. Qual o ano do seu nascimento? Fala em voz alta aí onde você está. Eu não sei quando foi. Você nasceu aqui. Com quantos anos você recebeu Jesus? Fala aí onde você está, mesmo que os outros não ouçam. Fala aí. Então um dia você nasceu, e lá com 20 anos você recebeu Jesus. Aí você vai viver muitos anos, muitos. Você vai viver muitos anos. Você vai viver 100 anos. Isso aqui é 100 anos da sua vida. 100 anos está aqui, ó. 100 anos. Aí você morre com 100 anos. Morre com Jesus. Você recebeu Jesus. Você entregou a vida a Jesus. Você entendeu e você creu no sacrifício de Jesus na cruz. Você recebeu, você entregou a sua vida a Ele. De verdade. 100 anos aqui. Você morre e vai para o céu. A eternidade começou. A eternidade começou. A eternidade. Pode ir, Dani. A eternidade. E tem um rolo ainda maior ali. Esse espaço aqui, ó, de quando você foi para a eternidade, comparado com 100 anos da sua vida, o que que é? Nada. Ou é muito? É muito. 100 anos perto disso aqui não é nada. Olha aqui, ó. 100 anos comparado nessa linha do tempo são 2 dedinhos aqui, ó. O que que é a nossa vida aqui na terra comparado com o que nós teremos lá na eternidade? A eternidade é real. É real a eternidade. Tudo que nós lutamos, fazemos, brigamos, nos dedicamos aqui, nesse curto tempo que nós temos, comparado nessa linha do tempo, é isso aqui, ó, 2 dedinhos. Caim, provavelmente já faz 6.000 anos que ele está na eternidade, só que ele não está no céu. Você pensou nisso já? Por que eu devo evangelizar? Por que eu devo falar de Jesus para as pessoas que eu amo e para as pessoas que eu nem conheço? Por causa que existe uma eternidade. Agora, se você pensar que isso aqui, ó, comparado com os 100 anos ali atrás, é muito, nós devemos nos lembrar de uma coisa. Você tem que se lembrar, e você tem que entender, que isso aqui, até aqui, que somariam milhares e milhares de anos, não é 1 segundo da eternidade. Alguém comparou a eternidade numa ilustração. Ele disse que
Suponhamos que um passarinho venha a cada 1 milhão de anos. Ele venha e bique, só uma bicadinha assim, ó, tuc, numa pedra do tamanho da nossa cidade, para ser modesto, do tamanho de Americana. 1 milhão, cada 1 milhão de anos ele vem dar uma picadinha. Quanto tempo ele levaria para transformar essa pedra inteira em pó? Você fala, não dá nem para calcular. De fato, o tempo que o passarinho levaria não é um dia na eternidade. Por isso, nós devemos falar de Jesus, porque a salvação de uma pessoa pode demorar 1 segundo, que vai mudar uma eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Ele vai falar para alguns: entrem, benditos, e para outros vai dizer assim: não os conheço, sejam lançados nas chamas eternas. Você deve evangelizar. Uma das coisas que mais nós devemos temer é que nossos próximos partam dessa vida sem conhecer Jesus. Quem está entendendo, diga misericórdia. Obrigado, Dani. Por isso que além da salvação, uma outra coisa que, se você ama a Deus, você deve amar, é estar próximo dos seus irmãos para ensiná-los a fazer a mesma coisa. Isso se chama discipulado. Porque se eu ganho alguém para Jesus é uma coisa, mas se eu ganho outros que vão ganhar outros, eu estou me multiplicando. Já foi comprovado que se você causar um Pentecostes por dia, ou seja, ganhar uma pessoa ganhar 3.000 pessoas por dia, como aconteceu com Pedro no dia do Pentecostes, 3.000 pessoas numa pregação. Se você ganhar 3.000 pessoas para Jesus por dia, você vai levar 2.333 anos para ganhar toda a população da terra. É difícil. Se você ganhar 3.000 hoje, 3.000 amanhã, 2.300. Mas se você ganhar uma pessoa esse ano, e no ano que vem, ganhar 3 pessoas esse ano, e no ano que vem você e os 3 que você ganhou ganhar mais 3 cada um, em 20 anos nós ganhamos toda a população da terra para Jesus, que é um fator geométrico, né? Progressão geométrica que chama isso. Se você ganha, não precisa ganhar muito, 3, o ano que vem os 4 ganham mais 3, e assim vai. A gente ganha em 20 anos toda a população da terra. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, porque quando você discipula, você vai fazer algo que o Billy Graham falou. O Billy Graham diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. O discipulado nada mais é, você traz alguém e fala assim: ó, me veja fazendo, me veja fazendo. Isso é discipulado. Vem cá, me veja fazendo, ó, eu vou falar de Jesus para ele. Segunda coisa, eu faço com você. Vamos lá, eu vou junto com você, eu vou fazer junto com você. Terceira coisa, você faz e eu vejo, porque eu vou estar começando a fazer mesmo com os outros. Isso é discipulado. Viva, me veja fazendo. Como é que eu vivo para Jesus? É muito importante, porque assim a gente multiplica. Quantas pessoas estão perto de você que não conhecem o Senhor Jesus ainda? Fale a tempo, fale em todo lugar, fale com desconhecidos, fale com conhecidos, testemunhe, se envolva com a pessoa, ganhe o coração dela primeiro, e você ganha ela para Jesus depois. Não seja o chato, o intransigente da turma. Seja alguém que, por Jesus, ofereça soluções, em nome de Jesus. Quem está entendendo, aplauda ao Senhor Jesus. Nós já vamos entrar agora na ceia. Os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia, já se aproximem aqui. Eu vou ler 2 textos com vocês, e a ceia está totalmente linkada à palavra, por isso nós vamos orar na ceia. Quem é que lembra de um texto, o mais conhecido da Bíblia, João 3,16? O que está escrito lá?
Por quê? Isso aí só foi para entre nós aqui murmurarmos, né? Mas vamos agora ler de fato. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, vem aqui, Sueli, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, tem um outro 3,16, que é 1 Timóteo 3,16. Põe lá, 1 Timóteo, aquele banner que eu pedi para vocês, olha aí. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Olha só o que está escrito nesse outro 3,16. Primeiro, João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, em 1 Timóteo 3,16, põe o banner lá para mim, filho, por favor. O que está escrito? Não, outro, pode pôr, já vai para o outro já. Olha o que Timóteo fala. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Primeira coisa que ele fala: aquele que foi manifestado na carne é Jesus vindo em carne. A segunda coisa que Timóteo fala: foi justificado em espírito. Jesus morre e ressuscita. Terceira coisa, ele foi contemplado por anjos. Jesus Cristo é assunto ao céu. A outra coisa que ele fala nesse versículo: pregado entre os gentios. Jesus Cristo foi pregado no mundo todo, a evangelização mundial. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: crido no mundo, pessoas de todas as tribos, línguas e nações recebem a salvação, compondo assim o corpo de Cristo, que somos nós. Mas por último, esse versículo, o que Paulo escrevendo a Timóteo fala? Recebido na glória. Mas Jesus já não está na glória? Ele já foi assunto ao céu. Olha lá em cima, contemplado por anjos. Ele foi assunto ao céu. Mas por que ele fala agora recebido na glória novamente? É porque agora é o corpo de Cristo que será recebido na glória, o arrebatamento da igreja como corpo de Cristo. Tudo num versículo só. Tudo num versículo só. É isso que nós estamos falando aqui. Você ama verdadeiramente o Senhor? O seu amor está crescendo? Se aprofunde na palavra, na oração, testemunhe poderosamente de Jesus e viva uma vida de discipulado, em nome de Jesus. Amém, filhos? Fique de pé. E antes de nós orarmos, você já pode, por favor, retirar os elementos da ceia, e depois nós estaremos orando. Pois ressuscitaste, vivo.
Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Estamos saindo daqui nesta manhã, realmente transformados com a Tua palavra. Senhor, que nós venhamos a crescer no Senhor. Crescemos, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra. Amar a Tua palavra, Senhor. Crescemos na oração, porque a oração é que move a Tua mão, Senhor. Crescemos, ó Pai, na evangelização. Pai querido, são vidas que estão morrendo sem Deus e sem salvação. Senhor, que nós venhamos neste ano, Pai, realmente a crescermos realmente no Senhor. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, realmente prosseguimos, ó Pai, na palavra, na oração, ó Deus, na evangelização, ó Pai, em nome de Jesus, porque, ó Deus, nós sabemos que isso agrada o Teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, não somente, ó Deus, a entendermos, a lermos, mas a obedecermos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos realmente aí ao Senhor, através da palavra, da oração, e assim nós estaremos também obedecendo o ID, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, obrigada por este momento, por este privilégio que nós temos, ó Pai, de participarmos da ceia, Senhor, do Senhor, do sacrifício do Senhor naquela cruz em nosso lugar. Ó Deus, o Senhor não mediu esforços, o Senhor foi até as últimas consequências, ó Pai, por amor a cada um de nós. É por isso, Senhor, que nesta manhã nós participamos, ó Deus, da ceia com gratidão por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, ó Pai. Obrigada, porque em Ti nós temos a garantia da salvação, de nós passarmos a eternidade com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos participar. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, um minuto por um aviso. São dois avisos. O primeiro deles, quem ainda não pegou aquele kit que está sendo entregue aqui no hall da igreja? Tem alguém que não pegou? Depois vocês podem passar ali e receber um kit muito lindo. Inclusive dentro desse kit nós temos ali o cronograma da leitura da Bíblia anual, tá? Para você ainda que não começou, nós te incentivamos, querido, a ler a Bíblia este ano. Faça um propósito ali, são 3, 4 capítulos por dia, e eu tenho certeza que você consegue. Se você ainda não teve essa oportunidade, esse privilégio mesmo de estar lendo a palavra do Senhor, nós realmente colocamos todos os anos o incentivo. Então aí dentro dessa bolsinha aí desse kit tem ali o cronograma da Bíblia, amém? A segunda coisa, quem aqui está dentro da Santa Convocação? Levante a mão aí. Quem está aí, escolheu um tipo de jejum, oração? Você que não esteve aqui no domingo passado, nós iniciamos domingo passado e nós vamos até o dia 29, que vai ser a nossa noite do avivamento, a nossa vigília. Nós estaremos fazendo o encerramento da Santa Convocação. São 21 dias aí de oração, de jejum, né? E muita leitura da palavra. O nosso incentivo de você estar lendo mesmo aí a palavra, ler realmente livros aí abençoados. Então, 21 dias. Você escolhe aí com a sua família um tipo de jejum, né? Jejua aí em família, família que jejua junto, que ora junto, vão conquistar juntos, amém? Então escolha aí um tipo de jejum, o tempo de oração. Até nós estávamos conversando aí, um incentivo aí de você orar
às 2h20, né? Até mesmo para 20h22, na verdade. Você estipular aí um horário, você estar orando. Isso aí é só uma orientação de nós estarmos orando às 2h22, né? Até mesmo para que o Senhor venha cumprir o propósito dele neste ano, nas nossas vidas. Se vocês têm aí o banner da nossa Santa Convocação, filhos, coloque aí o nosso versículo também. Então, nós já demos início no domingo passado, mas você que ainda não começou, comece aí essa semana. Escolha um tipo de jejum, horários para você estar orando, louvando a Deus. Coloque louvor dentro da sua casa. Faça um propósito de santificação este ano aí, iniciando este ano ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, nós estamos aí deixando esse incentivo para que você e toda a sua casa, neste mês aí, inicie esse jejum, para que o Senhor possa cumprir o propósito dele na sua vida e na sua casa, amém? Olha aí, dias de propósito, Santa Convocação. Então nós estaremos aí encerrando, fazendo o encerramento no dia 29, agora, que será a nossa noite do avivamento, amém? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Comece a orar, fecha os teus olhos e realmente agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito e por tudo aquilo que Ele fará na sua semana, em nome de Jesus. Faça aí no seu coração um propósito aí dentro dessa palavra tão poderosa, de você estar nesta semana orando ainda mais, realmente buscando o Senhor na oração, buscando o Senhor na palavra, em nome de Jesus, na evangelização. Você terá tantas oportunidades, e que você possa usar as oportunidades essa semana para falar do amor de Jesus ali no seu trabalho, aonde você estiver, você abrir a tua boca e realmente falar do amor de Jesus para a sua família, ali para os seus amigos, para os seus vizinhos, em nome de Jesus. Ore neste momento, para que nesta semana você possa entrar num processo ainda maior de santificação. Santificação. Sem santificação nós não veremos a Deus. Por isso declare agora a sua santificação. Santifique-se nessa semana de todo o teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais esta semana, Pai. Recebemos esta semana com alegria, com gratidão no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a nossa boca, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda as nossas emoções, nossos sentimentos, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos, ó Deus, uma vida que glorifica o Senhor e que abençoe outras vidas, ó Pai. Que esta semana seja uma semana de santificação, e todo o intuito do diabo contra as famílias, contra a tua igreja, já está caído por terra, em nome de Jesus. A nossa oração, o nosso clamor é para que cada família, Pai, venha viver os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Declaramos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, a bênção do Senhor. Uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana que você terá a proteção do Senhor, saúde sobre a tua casa. Nenhum mal, nenhuma enfermidade virá sobre você, virá sobre a tua casa, porque você está coberto com o precioso sangue de Jesus, o sangue de Jesus que nos guarda, que nos limpa, que nos purifica, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Queridos, não esqueça do distanciamento social, tá bom? Amém? Então, por favor, vamos aí continuar aí com a nosso distanciamento.